Bom dia pessoal, começando aqui mais um dia na saga Todos os Dias da Residência. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Curta, compartilhe, para não perder nenhum conteúdo aqui. Então, vamos lá para o hospital. Já chegando aqui no hospital, hoje estacionei longe, não dei sorte igual ontem. Vamos começar o dia pedindo a proteção de Deus, para que a gente consiga encarar e vencer os desafios do dia, poder auxiliar da melhor maneira possível as pessoas que cruzaram o nosso caminho. Hoje no mapa eu estou escalado para um transplante de córnea. Hoje é o dia que eu faço plantão também, então a princípio eu vou estar nesse transplante de córnea que dura aproximadamente 2 horas, 2 horas e meia. Aí eu fico livre até meio-dia para caso aparecer alguma urgência ou alguém precisar de rendimento. Vou para o ambulatório, tenho que apresentar uma aula hoje sobre opioides, se eles são realmente muito bons ou se eles têm efeito adverso. E depois a gente volta à noite pro plantão de 12 horas e depois de 6 finais de semana, finalmente eu vou ter um final de semana completo. Fiz o último plantão de maio, da última semana de maio. Mês passado eu tava todo domingo, foram 4 domingos. E semana passada agora eu fiz no domingo de novo. E essa semana e a outra eu tô com o final de semana livre, graças a Deus. Então vamos lá, trocar de roupa e atravessar o portal. E aí galera, hoje já é outro dia. Vim aqui comentar com vocês como é que foi essa sexta-feira, nosso 19º plantão de 61 do R1. Então eu cheguei e de manhã estava escalado para um transplante de córnea. A cirurgia começou, era 8 horas da manhã. Até organizar tudo, o paciente ele fica entubado, né? Então até organizar tudo, entubar o paciente, preparar o paciente, demorou ali uns 30, 40 minutos. E a cirurgia demorou mais de 2 horas, mas foi sem problema, foi tudo certo. O paciente acordou bem e acordou agradecendo a equipe, né? Acordou sem dor, que é uma coisa que fico bem feliz quando acontece. E nesse tipo de anestesia, eu e o chefe a gente optou por fazer uma anestesia tópica que se chama periglótica, que a gente pega o anestésico, no caso a ropivacaína, e injeta por onde o tubo orotraqueal vai passar, né? O tubo vai lá na garganta, a gente injeta anestésico antes, porque isso garante um despertar melhor do paciente quando a gente está no processo da extubação. Porque querendo ou não, quando o paciente está acordando, aquele tubo na garganta incomoda. E se a gente pode fazer o anestésico para dar um alívio, né? Tanto é que o paciente geralmente às vezes ele acorda, ele pode tossir, ele pode ficar fazendo pressão, né, querendo tossir, e isso aumenta a pressão intracraniana e a pressão intraocular. E fez o transplante de córnea, eu não queria que aumentasse a pressão, eu não queria que ela tivesse esse reflexo da tosse, né? Então a gente optou por fazer a periglótica, ela acordou bem, ela conseguiu despertar, estava respondendo a comandos com um tubo na garganta, ela estava engolindo a própria saliva, né? Tava indo pro esôfago, com o tubo na garganta, eu falei, abre a boca que eu vou puxar o tubo. Ela abriu a boca, puxei o tubo, sem problema nenhum, foi uma intubação muito boa. Levamos ela para RPA, recuperou bem, acho que no final do dia ela deve ter ido para casa. E aí essa cirurgia foi a manhã toda, aí acabou, era 11h40, aí eu fui almoçar, porque eu já tinha ambulatório à tarde, né? Ainda tinha aula para apresentar. Aí almocei, fui pro ambulatório, apresentei minha aula sobre os opioides, se eles eram só benéficos ou só maléficos. Apresentei para o Dr. Cristiano, a aula, segundo ele, foi bem boa, e realmente era um assunto bem interessante. E aí depois, acabou a aula, eu fiquei lá no ambulatório para fazer os pré-anestésicos, tinham 9, né? O pessoal já deixa a sexta, que é para programar a semana, né? E acabei ficando à tarde no hospital lá para fazer, acabei às 5h50, quase 6 horas de fazer.
os pré-anestésicos, passar nos pacientes, conversar, examinar, coletar a assinatura do termo. Então, foi mais ou menos por aí que eu acabei. Às 7 horas cheguei no bloco, eu tinha que levar um paciente na sala do centro cirúrgico, que era uma isquemia mesentérica, é um quadro gravíssimo. E esse paciente estava bem grave, tanto é que o pessoal da cirurgia abriu a barriga, viu que não tinha nada que fazer e fecharam, né? Infelizmente, já estava muito grave. Aí levei esse paciente para RPA e aí chegaram duas cirurgias. Uma era uma craniectomia descompressiva, de um paciente que no dia anterior tinha feito clipagem de aneurisma cerebral, e aí ele evoluiu com edema, e aí precisava tirar um pedaço da calota craniana e implantar na barriga, para esperar a pressão do cérebro diminuir, aí pega essa calota que está na barriga e implanta de novo na cabeça. Legal, né? E ao mesmo tempo que estava rolando essa cirurgia, tava o Fabrício e o Bruno nessa cirurgia. E do outro lado tava eu e o chefe, o Dr. Gabriel, para uma apendicectomia por vídeo. O paciente já tinha 4 dias de apendicectomia, estava supurado. E aí, na hora que a gente foi entubar, a gente fez sequência rápida. Mas mesmo assim o paciente ele evoluiu com vômito na hora da sedação lá. Da indução, na verdade, né? Aí a gente aspirou, entubou rapidinho. Sim, pode ter tido o risco de ter broncoaspirado alguma coisa, né? E isso aí desencadeou um broncoespasmo no paciente. E aí a cirurgia toda a gente fazendo as medidas contra o broncoespasmo, né? Que é quando as vias aéreas elas ficam fechadas e aí o paciente tem dificuldade de ventilar. Aí a gente fez salbutamol, que é uma droga que abre as vias aéreas, fez hidrocortisona, fez sulfato de magnésio, fez todas as medidas para ele. E durante a cirurgia ele evoluiu com dessaturação, né? A saturação normal é acima de 94. A dele estava entre 94, 91, 88. A gente fez manobras no carrinho da anestesia com relação à ventilação para tentar recrutar os alvéolos, abrir o pulmão dele, né? Mas aí até que assim, do meio pro final da cirurgia ele melhorou do broncoespasmo, né? Mas aí a gente ficou naquela, se estuba, não estuba. Aí acabou, vamos tentar, né? Aí a gente tentou estubar, diminuiu o servo, reverteu o bloqueador neuromuscular. Só que quando a gente puxou o tubo, que ele acordou, que ele ficou um pouco mais acordado, ele já estava com um padrão respiratório de fazendo muita força. Se a gente deixasse ele nesse padrão respiratório por muito tempo, ou seja, se ele ficasse sem um tubo, ele fosse para RPA naquele padrão ali, ele ia ficar cansado. E aí ele ia evoluir com hipóxia. Então a gente já está piorando o quadro dele. Então, na intenção de preservar todo esse broncoespasmo que ele teve durante a cirurgia, a gente optou por reentubar o paciente, então reentubamos. E durante a cirurgia também ele evoluiu com necessidade de drogas vasoativas, que são drogas que aumentam a pressão, né? E acabou que a gente passou um central nele, que é uma veia mais calibrosa para a gente poder fazer essas drogas, que elas são muito irritativas para um vaso mais fino. Aí a gente procura um vaso mais calibroso. Passou o acesso, começou a noradrenalina para ele e deixou ele entubado na RPA e solicitamos a vaga de UTI, no caso o pessoal da cirurgia, né? Nesse meio tempo da cirurgia estava rolando, aquele paciente da RPA, ele infelizmente parou e não voltou, apesar das medidas lá, né? E aí, isso foi por volta de 11 horas da noite, e o pessoal da cirurgia passou lá, fez a declaração de óbito, veio falar com a família e tudo, e as 2 cirurgias estavam rolando, né? Sei que essa do apêndice acabou, era 2h20 da manhã. Aí deixei o paciente na RPA, fui discutir os casos do pré-anestésico que eu tinha feito na tarde com o chefe, discuti os casos, evoluí no sistema, e aí fui deitar a 2h40 por aí. E aí dormi até às 7 horas, não teve mais nada. E hoje é um domingo, tô descansando e amanhã a gente volta para a residência. Tá certo, galera? Então continua acompanhando para não perder nenhum conteúdo. Falou, abraço, sucesso e tchau, tchau.